Olá, pessoal! Vamos então conversar um pouco sobre os três decanatos do signo de Capricórnio. Bom, nós temos aqui então, primeiro decanato, a gente vai ter como referência o próprio signo de Capricórnio. Então, a regência desse decanato vai ser de Saturno, que é o regente de Capricórnio. O segundo e o terceiro decanato, nós vamos precisar observar a tríade dos signos de terra na sequência da roda do zodíaco, partindo de Capricórnio. Então, Capricórnio é o primeiro, corresponde ao primeiro decanato. Na sequência, a gente vai ter Touro, correspondendo ao segundo decanato. E, por fim, Virgem, correspondendo ao terceiro decanato. Então, desse modo, a gente vai ter segundo decanato regido por Vênus, que corresponde a Touro, e o terceiro decanato regido por Mercúrio, que corresponde ao signo de Virgem, tá? Bom, vamos lá. Primeiro decanato de Capricórnio. São pessoas aqui que vão ter características do Saturno, tanto, sempre lembrando, a regência é do planeta, o signo é só para fazer a correspondência. Então, Saturno, ele rege tanto Capricórnio quanto Aquário, tá? Aqui, o primeiro decanato de Capricórnio são pessoas que vão ter aí as características de Capricórnio bem fortes, mas ao mesmo tempo elas vão ter uma característica assim é, também bem forte do Aquário, num sentido até de umas rebeldias, assim, sabe? São pessoas que aquilo que elas colocam na cabeça tem que ser daquele jeito. Elas não são pessoas que tendem muito à flexibilidade, tá? E faz parte da função desse primeiro decanato de Saturno. Entramos em Capricórnio. Capricórnio, ele é um signo que fala de limite. Então, são pessoas muito regradas, são pessoas que gostam de tudo certinho, sim, tá? São pessoas que gostam das coisas assim, bem acertadas, bem conversadas, com regras sendo cumpridas. Não tem muito essa de ficar abrindo brecha, de ficar maleabilizando. Não. Primeiro decanato de Capricórnio, ele é, eu diria assim, duro. Ele é duro na queda, assim. Então são pessoas muito focadas, assim, muito centradas, muito determinadas, ambiciosas para alcançar aquilo que elas querem, porque não tem, assim, não tem o que tire elas do foco delas. Então elas são muito exigentes consigo mesmas e também com os outros, porque o raciocínio é sempre se eu consigo, o outro também consegue. Então, Saturno, ele age muito dessa maneira, tá? E o primeiro decanato vai expressar isso, assim, claramente, tá? O segundo decanato, que vai do grau 10 ao grau 19 do signo de Capricórnio, aqui a gente já tá falando de uma energia um pouco mais. Não é aberta a palavra, mas é um pouco mais, assim, acolhedora, tá? Ela é um pouco mais. Vamos deixar as coisas, vamos dar uma facilitada em algumas coisas. Então, a coisa sempre foi feita de uma determinada maneira, mas eu começo a perceber que tem outras maneiras também de eu fazer aquela mesma coisa e que me dão os mesmos resultados, ou melhor, melhoram os resultados. Melhoram os resultados. Não tem por que eu não alterar. O primeiro decanato não tem essa conversa, entendeu? O primeiro decanato não tem. Não tem conversa aqui. O segundo tem. O segundo tem e ele é muito prestativo em relação ao outro, tá? São pessoas assim que é, elas vão se esforçar de fato, elas vão dar o seu melhor para que as coisas saiam como foi combinado, elas são muito comprometidas, muito compromissadas. Todos os decanatos são, tá? Mas o segundo decanato, assim, ele tem essa visão muito forte em relação ao outro. Ele se compromete muito com o outro. E ele vai ter esse tom de que se o outro
Claro, é tudo dentro das regras capricornianas, tá? Não é uma coisa assim muito fora, não, tá? Mas o segundo decanato, ele é menos duro. É isso, né? Assim, tem ali uma regra, uma norma específica, mas veio uma pessoa e me falou que no caso dela, e ela consegue me explicar que no caso dela não é bem assim, o segundo decanato, aqui as pessoas de segundo decanato, elas abrem um pouco mais, elas vão analisar isso que a pessoa está falando, elas vão ter essa sensibilidade da Vênus, tá? Que no primeiro decanato, não. Primeiro decanato é a regra tá aí e ela tem que ser cumprida. Ponto. Ponto. Segundo decanato, não. A gente tem aqui um pouco mais de flexibilidade. Não é a flexibilidade, não é o terceiro decanato. É o segundo, tá? E mesmo o terceiro decanato, a gente vai ver que mesmo regido por Mercúrio, não é bem assim, tá? Mas o segundo decanato, ele tem esse viés, assim, mais acolhedor mesmo. Sim, vamos acolher esse caso específico, vamos ver o que pode ser feito. E ele gosta, o segundo decanato, ele gosta de ajudar, ele gosta de auxiliar, ele gosta de ser prestativo, ele gosta, sabe, de deixar o outro confortável. Ele trabalha em favor do outro, sim, ele presta atenção no outro mesmo, tá? O terceiro decanato, a gente vai ter a regência de Mercúrio, e aqui a gente já está entrando na energia de Aquário, né? O terceiro decanato, ele faz a transição para o signo seguinte, que no caso aqui é Aquário. Então, que é um signo de ar, mas Aquário é um signo de ar fixo, é um signo de ar regido por Saturno, né? O regente clássico de Aquário é Saturno. Tem Urano também, mas o clássico é Saturno. Então, não é aquele ar não é um ar tipo Gêmeos, né? É outra coisa. Então, esse Mercúrio aqui é um Mercúrio que corresponde à Virgem, e sim, ele vai, como a gente sempre observa, né? O decanato é regido pelo planeta. Então, Mercúrio, ele também tem habilidades de Gêmeos. Então, o terceiro decanato, ele é mais maleável, tá? Ele é mais maleável, ele é mais assim, ele escuta mais o outro, ele abre mais exceções. Ele abre mais exceções. Ele, assim, se vierem com um ótimo argumento, aqui o segundo decanato não é sobre argumento. Essa é a diferença, tá? O segundo decanato, ele se abre um pouco mais porque ele se sensibiliza. O terceiro decanato é por argumento. Argumento. Sabe assim, não, a pessoa me provou por A mais B mais C mais D que sabe que essa situação aqui específica ela tem que ser tratada de uma outra maneira, com outras regras. Não é igual a todas as outras. Eu preciso ter uma abertura aqui. O terceiro decanato ele é mais propenso a isso. E ele vai escutar mesmo, ele vai falar, ele vai interagir, ele vai perguntar. Aqui no primeiro não tem isso. Aqui não tem conversa mesmo, não tem abertura. Tá? E, de novo, aqui não que isso seja algo negativo, é importante também. Porque a gente tende a, às vezes, ver o Saturno como algo maléfico. E, na verdade, não. Tem situações que não tem que ter conversa mesmo. Não tem que ter. Por isso que o mapa ele não é feito de um signo só. A gente aprende com todos os signos e a gente aprende com todos os decanatos dos nossos signos, sabe? Não, né? Não é porque eu nasci aqui com o Sol em primeiro decanato que eu não vou também conseguir e observar as habilidades dos outros decanatos e interagir. E aí é isso, talvez aqui a pessoa do segundo e terceiro decanato, ela tenha que aprender com o primeiro decanato também, porque se ela se sensibiliza demais, se ela abre muito para exceções, ela não consegue seguir a regra, ela não consegue seguir aquilo que foi é, estabelecido. E aí a coisa não funciona. E Saturno é sobre engrenagem, Capricórnio é sobre fazer a engrenagem funcionar. É um signo de trabalho.
Tem que funcionar. Então eu preciso ter as coisas todas muito bem articuladas e não preso numa coisa só, senão não funciona, né? Mas assim, lembrar que essa coisa dura do Saturno, do Capricórnio, ela é necessária, tá? E digo isso assim por observar muitas pessoas do signo de Capricórnio com uma questão de, eu sou duro demais, eu sou, sabe, eu sou rígido demais, e aí abre demais, e aí a coisa não funciona. A função de Capricórnio é fechar, não é abrir, é fechar mesmo. Tem que ter o signo que faz essa função. Ele tem que criar essa barreira mesmo, ele tem que ter essa energia que não é uma energia maleável. Não é flexível, é dura mesmo. É para entender que tem um limite bem claro, tem um contorno bem claro nas coisas, sabe? Tem regras bem claras que precisam ser seguidas para algumas coisas funcionarem. Claro que eu vou ter que sempre prestar atenção no contexto, na situação. Aí por isso aqui o segundo e o terceiro decanato, eles vão abrindo um pouco mais, mas sem perder a base do Capricórnio, que é estrutura. Estrutura não é maleável. Não tem como ser maleável. Estrutura tem que ser estrutura, tem que ser fixa. Tem que ser terra, tem que ser alicerce, não pode ser uma coisa que se mexe. Senão isso vai causar insegurança. Capricórnio é signo de segurança. Essa é a função dele, tá? Então é isso, né? O terceiro decanato, ele é um pouco mais aberto nesse sentido de abrir exceções, porque elas existem, né? E o segundo decanato, ele abre um pouco mais, ele se sensibiliza com situações, porque sim, tem situações que nos comovem mais mesmo e que precisam ser tratadas dessa maneira mais sensível, sim. E o primeiro decanato, não. O primeiro decanato é o que vai dizer, não, eu não vou me comover com isso. Sinto muito, mas eu não vou me comover com isso. E ele é necessário também, tanto quanto os outros. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre os decanatos de Capricórnio. E na sequência, a gente vai conversar sobre os decanatos do signo de Aquário.